RFI Convida. Maurício Assunção. No RFI Convida de hoje, batemos um papo com o professor francês Hervé Théry e a professora brasileira Nelly Aparecida de Melo Théry, que trabalham na USP em São Paulo. Os professores são autores do Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, um livro que se tornou referência no estudo de geografia no Brasil e na França para aquelas pessoas que são interessadas pelo Brasil também. Começamos o nosso papo com a professora Nelly, que vai nos responder. Professora, o que é exatamente esse Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território? Porque, na verdade, não é simplesmente um atlas de mapas, né? Isso, eu começaria dizendo que esse atlas é um ensaio. É muito mais do que uma coleção de mapas, embora nós baseemos toda a nossa argumentação exatamente nos mapas que nos servem para mostrar o que acontece de dinâmico no território brasileiro e a manutenção ou a diferença nas disparidades desse território. Perfeito. A primeira edição do livro foi lançada na França em 2003, já faz 15 anos, e é interessante porque cobriu nesses 15 anos o período Lula, o período Dilma e agora também o período Temer aí no final. Eu pergunto a vocês, o que mudou no Brasil e, consequentemente, no livro, que a gente pode ver de uma maneira gritante nesse período? Uma das coisas bem claras, que o último capítulo do livro, são as políticas territoriais. Algumas políticas foram lançadas nesse período para mudar a configuração territorial do Brasil, são estradas, algumas explicitamente territoriais. Isso a gente registrou, construção de novas estradas, novas cidades e tal. O mais interessante é que tem políticas que não são explicitamente territoriais, mas têm rebatimento. O melhor exemplo é a Bolsa Família. Bolsa Família, a princípio, não tem componente regional, mas, como ela tem condições de renda, de escolaridade, ela acabou concentrando seus efeitos no Nordeste. Então, a gente tenta mostrar cada vez os efeitos territoriais de transformações voluntárias ou involuntárias pelas políticas públicas. Por isso que esses 13 anos foram significativos. Então, do ponto de vista de um satélite, né, porque os mapas nos indicam isso, a nossa visão de inglês chama bird's eye view, né, que é a vista do pássaro, o que mais mudou nesse sentido no Brasil, o senhor está dizendo, foi o lado social. De um lado... O territorial também, né? Se nós olharmos o Brasil, ele sempre foi muito ocupado no seu litoral. Tem toda a história da colonização a partir daí. Mas a cada ano há um avanço cada vez maior para o interior do país, né? Se olharmos, por exemplo, a região centro-oeste, a Amazônia, né? Isso mudou muito. Por quê? Porque os processos de desenvolvimento, a ação pública, que o Hervé falava agora mesmo do governo Lula e depois do governo Dilma, foram modificando um pouco, causando dinâmicas dentro desse território e avançando para a Amazônia. Então, nós temos hoje algumas tendências que são vistas pelos mapas do nosso livro, que mostram o avanço, por exemplo, da pecuarização além do rio Amazonas. A chegada da soja dentro da Amazônia, da floresta amazônica, o que nós chamávamos anteriormente desse bioma. Então, um conjunto de coisas que vai avançando nessa direção. Então, o que mudou? O Brasil, que antes ficava só no seu litoral, ele avançou bastante para o interior. Ele interiorizou coisas positivas e coisas negativas. Então, quando você olha o IDH, por exemplo, né? O IDH mudou bastante e avançou e cresceu. Temos bons IDHs no interior do país. Índice de Desenvolvimento Humano, que a gente fala possível. E essa região da soja hoje tem os índices de riqueza comparáveis com o do Sudeste, que 20 anos atrás não tinha. Não tinha. Agora, historicamente, a migração interna no Brasil sempre se deu do interior para a costa. Vocês estão me dizendo agora que, além de um desenvolvimento econômico baseado na economia agrária,
existe também uma migração de pessoas mesmo, que vão para o interior. Também está criando cidades. Como eu já percorro esse Brasil há muito tempo, tem cidades em Rondônia, por exemplo, que conheci com 6 casas de palha. Hoje tem 100 mil habitantes. Então não é só agrário, tem todo um sistema urbano que vai acompanhando. Estradas, empresas, pessoas. Realmente o Brasil ainda é um território em construção. E a gente pode associar esse movimento a uma política de governo ou seria um movimento natural da economia? As duas coisas. As duas coisas. Você não pode dizer que o governo estimulou a migração, mas as atividades que começam a ser desenvolvidas, em especial na formação de cidades, que o Hervé falava agora mesmo, na beirada das estradas, o governo fez a estrada. Investiu na estrada e a cidade se instalou. E junto com a cidade, um conjunto de atividades comerciais, de serviços comerciais voltadas para a agricultura ou não. E se não fosse a Embrapa, não teria o que plantar. Porque quem desenvolveu tipos de soja, tipos de cana, tipos de outras plantas adaptadas a esses meios foi a pesquisa pública. Então, aí tem também uma aliança entre o dinamismo pioneiro da população e dos empresários e a ação do Estado, as duas coisas. Perfeito. Um outro problema histórico do Brasil, que a gente pode ver o desenvolvimento através desses mapas, é a evolução da desigualdade social, né? No livro de vocês, o nome é disparidade. Então, como foi a evolução dessa disparidade nos últimos 15 anos? A gente foi cuidadoso de dizer disparidade para dizer vamos observar o que não é, que é diferente daqui e dali. Para não entrar de cara com a ideia que essa disparidade é uma desigualdade e que a desigualdade é uma injustiça. Mas no fundo é, porque o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, com um abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Isso continua diminuiu em parte, mas continua uma das piores situações do mundo. Aí eu já deixei a cautela de lado, dizendo que isso não é normal, não deveria ser assim e continua sendo grave no Brasil. Agora, um dos mapas que mais me marcou, observando o trabalho da nova edição, da terceira edição do livro, foi o crescimento do movimento evangélico no Brasil, né? Existe uma explicação para isso? Olha, eu começaria dizendo que você não tem uma explicação racional, né? Você tem uma mudança, sim, de escolhas, né? Pessoas que se diziam católicas, e o Brasil sempre foi visto como um grande país de católico, mais de 80% da população era católica, mas era católica da boca para fora, né? Então, creio que tem muito uma subjetividade de um encontro dessas pessoas com uma outra forma. E, de fato, cresceu. Quando a gente olha, né, você olha no território, onde estão essas concentrações, no Brasil inteiro. Hoje você tem uma mudança de perfil religioso em todos os estados. Há concentrações ou não. Como também tem uma conotação interessante, a gente estava falando das regiões pioneiras da soja, aí nessas regiões cresce muito o evangélico, eles chegam pessoas um pouco perdidas, que estão sem saber onde ir, e aí a organização muito forte dos evangélicos faz com que as pessoas se reagrupam e tenham regras, o pastor diz como se vestir, como viver, como tal. Então eles acham um quadro social que a Igreja Católica há muitos anos não dá mais. Então tem uma certa coincidência em espírito pioneiro e evangélico. Perfeito. Agora, eu perguntaria a vocês, como última pergunta, porque o nosso tempo já se esgotou, se é fácil fazer esse trabalho magnífico que vocês fazem no Brasil, porque esse livro ele tem informações preciosíssimas, não só para estudantes, mas até para espiões também, né? Tem tudo aí sobre a economia brasileira, né? Cartografado. É fácil fazer esse trabalho no Brasil? Seria mais fácil, por exemplo, fazer na Rússia ou na Coreia do Norte? Não. Mas se eu dizer que é fácil, eu vou apanhar da minha vizinha, porque ela sempre diz que eu não devo dizer que é fácil, porque dá muito trabalho. Dá trabalho. Mas, porém, tem uma vantagem que os dados existem. Porque desde os portugueses tem a tradução de contar. Nos 3 anos que o Brasil é uma colônia, se contava tudo para contar para o rei. Então, essa tradição de ser cartorial continua e, felizmente, esses dados acumulados
pelo IBGE, pelo IPEA, pelos outros, são acessíveis, geralmente na internet, que não é verdade em todos os países do mundo, e gratuitos. Então, essa conjunção de contar tudo, de colocar à disposição gratuitamente, faz com que matéria-prima não falta. Dados públicos e privados. Por exemplo, sobre um dos bons indicadores vem da Globo. A Globo conta cada mês o número de espectadores que ela pode vender para os anunciantes, né? Então, isso faz uma fonte, por exemplo, inesperada, e tem muitos outros exemplos que nós usamos muito no Atlas. Mas eu queria complementar com uma coisa. Nos últimos tempos tem me preocupado muito essa facilidade, e o Hervé fala isso sempre, e eu exemplifico com dados, por exemplo, do INCRA. O INCRA colocou há muito tempo também disponível na internet informações a respeito de onde estão os projetos de assentamento agrário, onde estão as terras que são arrecadadas para fazer isso pelo Estado, para poder fazer, e de um dia para o outro simplesmente desapareceu da internet. Então, uma dúvida seria, será que vamos realmente continuar tendo todas essas informações? Dos órgãos oficiais, sim. Né? O IBGE é essa a sua função, mas o INCRA não era essa função e ele tinha disponibilizado. Aí fica por trás a pergunta, será que há uma mudança de política pública, de visão pública? Só o futuro responderá. Sim. Vamos manter uma vigilância para que continue assim. Perfeito. Bom, muito obrigado ao professor Hervé Terry e à professora Nelly Aparecida de Melo Terry, que vieram ao nosso programa para falar do Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território. Muito obrigada. Muito obrigado.